Fala, garotada do nono ano, bom dia, que é o professor Newton e a gente vai agora para nossa última aula desse semestre. Última aula que eu digo é a última aula com conteúdo, né? Hoje a gente vai concluir o nosso conteúdo, porém a gente vai ter ainda as aulas de revisão para avaliação de vocês, certo? Então, um minutinho só. Hoje nós vamos conversar sobre a divisão da Alemanha, sobre a questão da Palestina também, certo? Então, vamos lá, um minutinho só, deixa eu preparar aqui os slides. Pô, divisão da Alemanha. Deixa eu só conferir aqui se já está gravando, né? Porque depois eu tô falando e não está gravando. Já, vamos lá, então, vamos lá então. Divisão da Alemanha. Gente, vocês sabem, depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, novamente a Alemanha será penalizada pelo conflito, terá que pagar indenizações e mais do que isso, vai acontecer a Conferência de Potsdam, onde vão optar pela divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação, certo? Quem iria comandar essas zonas de ocupação? Os 4 aliados, os 4 vencedores da guerra. Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, certo? Então ela foi dividida em 4 áreas, aonde cada área ficava representada e governada por uma dessas potências. Porém, como de um lado estavam as potências capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra e França, meio que eles unificaram um lado chamando de Alemanha Ocidental. Mas o nome verdadeiro era República Federal da Alemanha. Era o lado capitalista e a capital era em Bonn, bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui de novo a caneta. Bem aqui, ó. Essa era a capital. Então esse lado era o lado capitalista, o lado ocidental. Nem vi que tá escrito aqui. O lado ocidental, certo? Ou seja, já sei o que tem que fazer aqui, peraí. Esse é o lado ocidental, então aqui é o lado capitalista. Certo? Do outro lado, nós tínhamos a Alemanha Oriental, também chamada de República Democrática Alemã, que era o lado socialista, aonde a Berlim Oriental, olha a Berlim aqui, gente, Berlim também foi dividida. Tinha a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. Então, a capital da Alemanha Oriental era a Berlim Oriental. Era esse lado aqui, certo? Professor, então o senhor está dizendo que essa parte aqui era dos capitalistas? Sim. E ficava no meio da Alemanha Oriental aqui, praticamente? Sim. Tá, gente? Lembra? Essa divisão não foi uma divisão por questões de conflito, de guerra. Essa foi uma divisão entre os vencedores. Então, até então, isso daqui era aceitável, certo? O fato é que para um país que foi uma grande potência antes da Segunda Guerra Mundial ser dividido e ser controlado pelos vencedores do conflito, foi mais um período triste para a história alemã, certo? Pense seu território ser dividido por estrangeiros. E mais do que ser divididos por estrangeiros, esses estrangeiros vão ficar governando o seu território, certo? Então foi bem humilhante para os alemães essa questão da divisão da Alemanha, certo? Maior símbolo da Guerra Fria. Gente, o maior símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, que a gente vai já entender por que foi construído. Pode botar a Guerra Fria no Google, que vai aparecer a questão do Muro de Berlim, certo? Olha só, em 1498, algumas potências, as potências capitalistas, na verdade, elas começaram a pensar o seguinte, na possibilidade de reunificar a Alemanha, na possibilidade de acabar com essa divisão da Alemanha aqui, certo? Que foi a partir de tá errada essa data aqui. E muito errada. Desconsiderem isso daqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esquece isso aqui. Tá 1400. Tá doido essa guerra, foi? Esquece aqui. Tá? A guerra foi em 1900. Como é que vai ser isso daí? Eu não tô com o livro aqui. Então, olha só. A partir desse momento, né? Os países começaram
a pensar em uma forma de reunificar a Alemanha, os países capitalistas, né? Alemanha, Inglaterra e França. E aí eles pensaram o seguinte, ó, a gente pode reunificar a Alemanha e colocar um governo observador. Ah, mas quem vai fazer parte desse governo observador? Ah, a gente vai ter representante das 4 potências, né? A gente vai ter representante da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. E aí vai ser um governo, esse governo vai administrar a Alemanha, mas não uma Alemanha dividida, uma Alemanha unificada. O Stalin, da União Soviética, né, não gostou da ideia, porque ele pensava que poderia perder influência sobre a sua parte na Alemanha. Então ele vai decretar o bloqueio terrestre, tá? Decreta o bloqueio terrestre. A ideia dele era cortar o abastecimento local e forçar os aliados, no caso os norte-americanos, a se retirar da região a partir da fome, né? Porém, gente, os Estados Unidos, a gente está na Guerra Fria. Os Estados Unidos não pode ser passado para trás pela União Soviética. Na verdade, até pode, ele não pode ser deixado passar para trás. Então, com o presidente Kennedy governando os Estados Unidos, eles vão providenciar uma ponte aérea que vai abastecer a Berlim Ocidental, né? Lembra, Berlim está aqui bem no meio, né? Então era muito fácil para o Stalin criar um bloqueio terrestre. E aí, através de uma ponte aérea, foi chegando alimentos, até porque começou a faltar, tá? Recursos. Lembra, a ideia dele era fazer com que essa galera saísse daí e fosse embora. Nesse período, muitos alemães vão fugir para áreas capitalistas, né? E aí o Stalin fica mais chateado ainda, né? Caramba, tá todo mundo indo embora do meu lado, mas o meu lado é melhor. Olha só como é legal aqui desse lado. Fiquem aqui, mas a galera não queria saber e ficava mudando de lado. E aí ele pensou, bem, o jeito é criar um muro, né? Já que as pessoas, se deixar do jeito que tá, elas vão passando pro lado de lá. Vamos criar um muro. E aí, em 13 de agosto de 1961, vamos ter início aí a construção do Muro de Berlim. Esse muro vai dividir a cidade de Berlim, tá, gente? Fisicamente. Até então, a divisão ela existia, mas nada físico como um muro que foi feito no caso da cidade de Berlim. E apesar desse muro ter dividido a cidade de Berlim, gente, ele representava a divisão da Alemanha como um todo. Na verdade, passou a representar a divisão do planeta entre os capitalistas e os socialistas. Lembra que a gente falou na última aula sobre Guerra Fria, sobre essa bipolarização, a divisão do mundo entre países que eram capitalistas e países que eram socialistas? E muito importante, que eu esqueci de falar naquela hora para vocês, é que também existiam os países não alinhados, tá, gente? Quem eram os países não alinhados? Eram aqueles países que não queriam optar pelo lado capitalista e também não queriam optar pelo lado dos socialistas, o lado dos soviéticos, certo? Então, o Muro de Berlim, sem dúvida, um dos acontecimentos mais tristes da história alemã, isso porque as famílias vão ficar separadas por 29 anos, gente. 29 anos vamos ter famílias que não vão se ver por questão do muro, até porque o muro era vigiado, era bem extenso, e muitas vezes as ordens eram de fuzilar quem chegasse próximo ao muro. Então, o que acontecia? A construção do muro começou de madrugada. Então, quem não se atentou para o que estava acontecendo e continuou de um lado e sua família do outro, acabou tendo que passar 29 anos sem ter contato com a sua família, certo? E isso é extremamente triste. A ONU e a questão dos direitos humanos. Bem, depois de ter enfrentado já 2 grandes guerras, né, os países agora estavam temendo que acontecesse outro conflito, e aí logo depois da guerra, ainda em 45, quando acabou a guerra, eles vão discutir e vão criar aí um órgão que a missão seria se dedicar à construção da paz mundial, manter a paz no mundo, que é a ONU, tá? No caso, quando ela foi criada, ela tinha aí, compunha-se de 50 países,
Hoje já são 193 países membros, tá? E a ideia era estabelecer relações amistosas entre esses países. Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo essa declaração, como diz universal, então para o planeta inteiro, certo? Alguns direitos eminentes ao ser humano, como o direito à vida, a liberdade de opinião e expressão e o direito do trabalho e educação. Até hoje, a ONU é muito influente na nossa vida, certo? Tudo bem que algumas vezes os Estados Unidos não ligam muito porque a ONU acha, mas ainda é muito importante, tem um poder de influência muito grande, certo? Por exemplo, na invasão do Iraque, a ONU foi contra. Disse para os Estados Unidos não ir lá, invadir o Iraque, mas os Estados Unidos não quis saber, foi lá e invadiu, certo? Questão Palestina, né? Ou Estado de Israel. Provavelmente você já deu uma olhada no jornal ou já passou na frente da TV quando estava passando o jornal e já se deparou com a questão de ataques terroristas, com a questão de conflitos no que a gente chama de faixa de Gaza, com os israelenses bombardeando cidades da Palestina, os árabes bombardeando Israel, enfim, essa é uma região muito conflituosa e a gente vai entender hoje os motivos para esse conflito. Gente, a partir aí do ano de 1808, a gente vai ter um grande movimento chamado sionismo de imigrantes judeus se deslocando para a região da Palestina. Isso porque, biblicamente, teve um monte de problemas aí entre os judeus, né? Eles tiveram 2 processos de diásporas, que eles fugiram da região e acabaram se espalhando pelo planeta. Segundo a Bíblia, o primeiro processo desse foi lá, né, quando eles foram conquistados algumas vezes, depois pelos próprios romanos, enfim, os judeus estavam espalhados pelo mundo e o projeto do sionismo era de retorno desses judeus para a região da Palestina. O problema é que, como eles fugiram, essas regiões acabaram sendo ocupadas pelos árabes, certo? Tudo bem. Então, esses judeus, esse movimento sionista, aí, eles defendiam a formação de um Estado nacional para os judeus na região da Palestina. Até então, esse movimento tinha alguma força, mas não era tão expressivo. Ficou mais expressivo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados, os países aí, começaram a descobrir os horrores do Holocausto nazista, os horrores feitos pelos nazistas com os judeus. Então, meio que os países ficaram assim compadecidos dos judeus por haver sofrido tanto durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU passa a apoiar essa ideia de criar um Estado nacional na região da Palestina para os judeus, que eram considerados um povo sem pátria. Por que povo? Porque eles continuavam com as suas tradições, com os seus costumes, com a sua identidade, porém eles não tinham uma pátria, eles não tinham um país, eles não tinham um território, certo? Então, dia 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel. Foi criado, gente, na região. Tá aqui, pá. Esse aqui é o país. E aqui eu botei um mapa para vocês, ó. O plano de partilha da ONU, tá, seria esse, tudo bem? Essa é a região da Palestina onde nós temos todos esses conflitos, tá? Aqui em 67, a ocupação israelense, que já tomava conta de grande parte do território, certo? Bora voltar aqui. Deu para entender? Então, em 1948 foi criado o Estado de Israel. É óbvio que os árabes não gostaram. É óbvio que os árabes protestaram, reclamaram, achavam que estavam perdendo parte do seu território para os judeus que haviam acabado de chegar, que eram minoria até então. Então, em 1948, a gente já tem o Exército da Libertação Árabe atacando Israel. E aí a gente vai ter uma guerra que acaba no ano seguinte, quando Israel vence o conflito com a ajuda dos Estados Unidos e de alguns países que faziam parte
da ONU. E além de vencer o conflito, gente, além de vencer o conflito, Israel não ficou só com o território que tinha ali, que a ONU determinou. Venceu o conflito, se acharam no direito de expandir o território, de aumentar seu território, certo? E aí isso veio se arrastando, a ONU não interviu, não mandou voltar, e aí até hoje a gente tem a região da Palestina, os conflitos continuam por terra, por território, por representatividade. É um conflito que envolve questões religiosas, questões culturais, afirmações culturais. Então, até hoje, temos muitas propostas para resolver a questão na Palestina. O problema é fazer com que os lados aceitem. Por exemplo, diminuir o território do Estado de Israel. O Israel não vai admitir. Diminuir o espaço dos palestinos e deixar o Estado de Israel com o território que já ocupou. Os árabes palestinos não vão admitir. Então é um impasse muito grande que até hoje transforma essa região da faixa de Gaza, principalmente, numa região de verdadeira guerra, certo? Verdadeira guerra civil. Tudo bem? Gente, para encerrar o exercício da página 67 e 68. Fiquem com Deus e até a próxima.